pessoal, certo? Continuando, né, as nossas aulas sobre corpos celestes, falando já do Sol, agora é hora de falar dos planetas, finalmente falar dos planetas, tá bom? Os planetas são os segundos corpos celestes que a gente estuda, né, que fazem parte da composição do nosso sistema solar, tá bom? Se a gente levar em consideração em massa, tá? O Sol, ele basicamente tem quase toda a massa do nosso sistema solar, se a gente pensar em matéria, né? O nosso sistema solar, por massa, ele é constituído em 99,85% pela massa do Sol. Então o Sol, que é a nossa estrela, ela compõe em massa basicamente toda a massa do nosso sistema. Só para vocês terem noção do quão grande é o Sol em relação aos outros planetas. Se a gente pegar a massa de todos os outros planetas, em porcentagem, isso corresponde a 0,135% apenas. Ou seja, os planetas eles têm massa em relação ao Sol bastante pequena, quase que insignificante. Tá? E outra curiosidade é que dessa massa de planetas igual a 0,135%, quase toda a massa desses planetas aqui está concentrada na massa de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Então Júpiter é realmente muito grande para compor quase toda a maioria dessa porcentagem em massa aqui. Agora o resto, né, que são os outros 0,15% aqui, eles compõem, né, satélites, asteroides, meteoros e algumas matérias interplanetárias que existem aí nos nossos planetas, tá bom? Mas o foco, obviamente, desse estudo são esses 0,135% de massa que corresponde aos nossos planetas. Tá? No nosso sistema solar existem 8 planetas. Tá? Antigamente, até 2006, a gente dizia que eram 9 planetas. Eu, quando estava na idade de vocês, por exemplo, eu aprendi que o nosso sistema solar era composto por 9 planetas. Hoje, desde 2006, já vou explicar isso melhor, nós temos 8 planetas no nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano são os nossos planetas. Existem ainda classificações de planetas anões. Tá? Ceres, Plutão, Almena, Makemake e Eris são outros 5 planetas anões, né, que é uma definição diferente de planeta, que compõem nosso sistema solar. Tá bom? Eu comentei que antes eram 9 planetas, não é porque um planeta desapareceu, não. Plutão, até 2006, era considerado um planeta para a gente. Tá? Em 2006, a União Internacional de Astronomia criou a denominação de planeta anão e Plutão se encaixava na definição de planeta anão. Tá? A definição, os critérios para a gente considerar um corpo celeste um planeta, tá? É que primeiro ele deve ficar em volta de uma estrela. Plutão conseguia ficar em volta de uma estrela, sem problema. A segunda é que a gravidade desse planeta deve ser grande o suficiente para manter ele na forma de uma esfera. A gente vai falar disso melhor, tá? Na Terra é complicado falar disso porque ele é um planeta rochoso, então a gente não consegue visualizar isso muito bem. Mas Júpiter, por exemplo, é um planeta que é composto somente por gases. Então ele precisa ter gravidade para manter aquela forma esférica dele. E por último, a sua vizinhança orbital deve estar livre de outros corpos, deve ser uma órbita livre, tá bom? Plutão ele não conseguia satisfazer essas 3 definições. Tá? Plutão ele não tinha uma vizinhança orbital livre e por causa disso ele foi considerado um planeta anão. Tá? Então no nosso sistema solar, planetas são 13, 8 planetas reais e 8 planetas mesmo por classificação da União Internacional e 5 planetas anões. Certo? Além disso, nosso planeta aí possui satélites que orbitam em torno de planetas. A gente tem asteroides, a gente tem meteoros, a gente tem
matéria interplanetária, tem muita coisa aí no nosso sistema solar todo. Obviamente o foco são os nossos 8 planetas aqui. Tá? Lembrando, né, que o universo ele surgiu a partir do Big Bang, né, que aconteceu aí, sei lá, mais ou menos 4,6 bilhões de anos, que faz pouquinho tempo. Tá? E esses planetas também surgiram quase que junto com o Sol. Tá? Então todos têm quase a mesma idade. Tá? Então a maneira com que a massa se aglomerou formando o Sol só foi diferente da maneira com que a massa se aglomerou e formou um planeta. Tá? Os planetas eles são subdivididos em outras 2 classificações aqui. Os planetas eles podem ser internos ou esses planetas podem ser externos. Tá? Os planetas que a gente classifica como planetas internos são os planetas que têm órbita mais compacta. Né? Eles orbitam mais próximos do Sol. Então, quando a gente diz que esses planetas têm órbita mais compacta, a gente está dizendo que esses planetas eles têm órbita mais compacta em relação ao Sol. Eles orbitam mais próximo do Sol. Eles giram em torno do Sol mais aproximados. Né? E além disso, a composição desses planetas ela é sólida. Né? São planetas rochosos. Na sua composição, vou colar aqui para vocês terem noção, são feitos de metais pesados, silicatos, óxidos, nitrogênio, ferro. Né? São inclusive chamados de planetas telúricos ou planetas terrestres, por causa dessa presença de rocha. Tá? Enquanto os planetas externos são os planetas que orbitam de maneira mais espaçada, de maneira menos compacta. Né? Então os planetas externos eles têm órbita mais longe do Sol. Tá? E geralmente não, e a composição desses planetas é quase toda que gasosa, né? Eles são compostos de hidrogênio, hélio, água, gás carbônico, metânio, amônia, enfim. Né? Os gases geralmente ficam em torno, por isso que alguns planetas inclusive têm as cores bastante diferentes dos nossos planetas. Se vocês olharem Júpiter, por exemplo, ele tem faixas laranjas, né? Planeta bastante bonito. Enquanto os planetas que ficam aqui mais próximos do Sol, esses planetas eles possuem uma característica visual muito mais próxima de Marte e da Terra, por exemplo. Tá? Importante dizer sobre planetas internos e externos. Né? Todos eles possuem órbitas elípticas. Aliás, o que é uma elipse? Tá? Elipse é uma espécie de círculo, só que mais achatado. A verdade é que elipse é um termo mais abrangente do que círculo. Né? Então, ao invés de a gente dizer que os planetas têm órbitas circulares, a gente diz que eles têm órbitas elípticas. O círculo é um tipo de elipse. Tá? Então, todos eles têm órbitas elípticas e apresentam 2 tipos de movimentos. Movimentos que a gente chama de rotação e movimentos que a gente chama de translação. O movimento de rotação acontece em torno do próprio eixo. Então, os planetas, além de girarem em órbitas elípticas em torno do Sol, esses planetas eles também giram em torno de si próprios. Tá? Normalmente a translação ela acontece, né, esse movimento elíptico ele acontece de oeste para leste. Normalmente quase todos os planetas possuem esse movimento de oeste para leste, com exceção de Vênus e Urano. Vênus e Urano eles orbitam de maneira contrária. É como se fosse sentido horário, tá? Oeste para leste é sentido horário e o sentido anti-horário fosse de leste para oeste. Então, enquanto a translação dos planetas normalmente é de oeste para leste, Vênus e Urano eles têm a translação contrária, a translação do lado inverso. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado do tema de planetas. A gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.